Olá, devoradoras de qualquer coisa! Olá, devoradouros de qualquer coisa! Eu sou Otávio Geister, Super 8, e hoje, o filme da vez que entra no nosso mais novo quadro é uma produção tão estranha que até o seu gênero é meio confuso. Alguns enxergam como um drama, outros enxergam como suspense, outros até como um terror psicológico, o que eu acho que não vai a tanto. Mas o fato é que essa obra aqui passou por vários festivais em 2019 e agora tá começando a chegar por aqui em plataformas digitais, tem as suas peculiaridades e mereceu o seu espacinho aqui. Então, chega de papo e simbora! Esse filme tem alguma substância? Dá pra alimentar minha expectativa? A versão aérea desse filme é Devoar? Tudo isso e muito mais agora! Depois que engravida, uma mulher começa a desenvolver uma compulsão por engolir objetos não digeríveis, até que começa a chegar em níveis perigosos. E enquanto o marido e os sogros se preocupam com a saúde dela e do feto, ela precisa confrontar seus segredos do passado que podem ser a raiz desse mal. A trama de Devorar nada tem de fantasiosa ou fictícia. Esse apetite descontrolado por objetos não comestíveis é uma condição rara, mas existe mesmo e é chamado de alotriofagia, ou síndrome da PICA. Melhor falar assim porque eu sei que a quinta série que habita em vocês não sossega nunca. PICA significa pega em latim, que é um pássaro conhecido por papar tudo que encontra. Não vou entrar nas causas reais que podem descambar nesse transtorno, até porque também eu não sei, eu posso falar abobrinha. Pra nossa conversa, importa apenas que o filme sugere que as causas seriam psicológicas e que foram ativadas pela gravidez ou pelo apetite natural da gravidez, talvez. E tendo fundamento ou não, é plenamente possível acreditar no que o filme conta. Assim como toda a trama em si parece muito plausível. A compulsão da moça surgindo, os gatilhos que parecem ter disparado o transtorno, as consequências físicas, as reações dos demais personagens. Tudo isso que acontece parece nos trinks. Agora, como essas coisas acontecem é que me pareceram meio questionáveis às vezes. Não sei precisar se por opção ou por falta de sensibilidade, a direção do também roteirista Carlo Mirabella Davis retrata os personagens com um suave frescor de esquisitice, característica essa que me soou despropositada. Tipo, se a direção precisa que os sogros da moça demonstrem certo desprezo por ela, isso acontece de um jeito muito óbviozinho. É um tipo de falta de sutileza que não costuma incomodar tanto em produções mais escancaradamente fantasiosas e ou exageradas, como nos gêneros de terror, ficção científica e até no suspense mesmo. Porém, como o suspense aqui fica em segundo plano, meio que só na aura do projeto, que realmente se dedica a ser um drama mais reflexivo, eu não creio que essa falta de sutileza combine tanto. Assim como eu acho que causa um arranhãozinho na credibilidade a presença de personagens com atitudes meio esdrúxulas, como por exemplo as pessoas indiscretas na festa ou aquele amigo do marido querendo abraço. Não é algo tão grande, mas para um filme que tenta ser bem fidedigno é algo que se destaca demais. E esse segundo personagem do abraço mesmo, seja lá o que o filme quer dizer com isso, porque, claro, tá transmitindo alguma mensagem sobre carência jogada aí, é uma mensagem que não interessa ao que tá sendo contado em foco. Não agrega, não muda o rumo da história, não colabora. Além de que, como eu disse, não combina com um tom mais sério e realista que a própria direção parece prezar. Porém, fora um leve estranhamento, a gente há de convir que essas coisas não estragam um estudo de personagem bacana que o filme quer propor, que surge a partir do comportamento excêntrico de devoramento de coisa da protagonista. Sim, eu falo a partir porque, embora essa temática esteja bem presente, ela não é o foco da narrativa, não é onde a narrativa quer chegar. É, sobretudo, um meio para que o filme consiga levantar as discussões que almeja. O que talvez frustre alguns espectadores que desenvolvam uma expectativa errada ao longo da experiência. Talvez eles sintam falta de uma maior escalada dessa temática base de comilância. Mas não foi o meu caso. Primeiro, as sequências envolvendo diretamente o transtorno conseguiram me incomodar profundamente. O cineasta conduz esses momentos para provocar na gente um sentimento de proteção, de querer invadir a tela para intervir, não podendo, claro, a gente tende a ficar se contorcendo na cadeira de incômodo, aflição e até revolta. Eu gosto muito de como o filme conseguiu me puxar psicologicamente. Eu assisti o tempo todo pensando: mulher, tu não tá vendo que isso vai dar ruim? O que é que tu acha que vai acontecer? E até o que é omitido é muito bem dosado para causar o seu devido impacto. Como assim? É que quando a gente não vê ela comendo, essa perturbação até se agrava, porque nem vigiar a gente pode mais. E aí, depois do filme jogar o nosso desconfiômetro lá nas alturas, revela como ela já progrediu na surdina enquanto a gente não tava vendo. E ver os objetos que ela botou pra dentro e pra fora depois impacta
impacta demais. Pelo menos aconteceu comigo. Reparem também que depois que o bagulho se agrava, a moça raramente aparece se alimentando com comida de verdade. Até num dos poucos momentos que ela aparece comendo algo comestível, é um salgadinho, algo com valor nutricional tão baixo que o Galerê até costuma chamar de isopor, o que, claro, não é um ponto sem nó. É mais uma artimanha narrativa para atazanar a gente com a sensação de ela tá subnutrida. Desta forma, eu acredito que o filme seja muito eficiente e sensível até ao abordar esse transtorno mental. Consegue fazer a gente acreditar nas ações autodestrutivas da protagonista através de situações que elucidem verdadeiramente que ela não consegue se conter e sequer teria capacidade para compreender a gravidade dos seus atos. Agora, não vou dizer que é uma protagonista agradável de acompanhar, porque não é mesmo. Ela é encolhida, murcha, sem ânimo, sem muita noção, auto-boicotável. Mas o que me fisgou pra dentro da história é que, como eu adiantei, o filme não se fecha na questão da comilância. Ele tem algo a mais a dizer ao estudar a personagem e avaliar as origens do seu mal, alcançando assim uma maior riqueza temática e conseguindo fazer com que a gente continue interessado no que aquela mulher tá passando. Além de que essas novas questões se ligam com muita naturalidade no tema base. O detalhe tananã do seu passado, revelado por uma fala acertadamente despretensiosa da moça, o que reforça a ideia de que ela teria dificuldade para perceber a gravidade das coisas, explica por que ela se tornaria uma pessoa tão insegura que busca aprovação a todo custo. Em um certo ponto da trama fica claro que ela sofreu e continua sofrendo muita rejeição. Ela sabe que não tem culpa, mas também entende o motivo de a rejeitarem. Então, diante desse impasse mental, ela reprimiu sentimentos de mágoa e frustração, varreu tudo para debaixo do tapete e se forçou a acreditar que tá tudo bem com a família e já foi tudo resolvido. O problema é que não tá, porque, primeiro, isso criou marcas em sua personalidade, fazendo com que a sua passividade irrestrita fizesse dela um alvo fácil do modelo de subserviência total que o marido parece achar ideal, mas que não parece funcionar tão bem para ela, que se sente solitária, desprezada, inferior, insuficiente. E segundo, porque ao bater um vento forte, as frustrações jogadas para debaixo do tapete começam a vir à tona. Aqui, no caso do filme, a gravidez e as mudanças hormonais fizeram sua mente reagir através de uma compulsão, que requer um intensivo acompanhamento psicológico e psiquiátrico, já que há um risco real de morte na parada. Além de que ela ainda tá grávida. Assim, eu acho que o que pertine à protagonista tá tudo muito bem encaixadinho, sabe? A reflexão sobre a psique dela me parece muito profunda e valiosa. Até por isso, pra mim, a caracterização sem carisma da protagonista, com uma interpretação super compatível da atriz, além de não ser um problema, ainda creio ser a ideal para o filme dizer o que quer dizer. O que talvez seja um problema é que a antipatia é generalizada, já que o filme tá atolado de personagens aborrecidos. E por que isso seria um problema? É porque a forma como os demais personagens principais são retratados, além de jogar na nossa cara uma obviedade que parece subestimar a nossa inteligência, como eu mencionei, também planta um antagonismo desnecessário que gera uma antipatia às vezes meio que precoce. Eu digo isso porque a dúvida seria muito bem-vinda nesse projeto. Que dúvida se os demais personagens seriam boas pessoas ou não, se a protagonista tá com neurose de estar sendo desprezada ou não, se ela teria razão para se incomodar com a própria vida e despertar uma compulsão ou não. Mas o cineasta decidiu pelo caminho mais linear e claro possível, que a certa altura da trama cria um probleminha, já que na vida as coisas não são tão vilão e mocinho como o cineasta parece querer sempre enxergar. Então, enquanto o filme retrata muito bem o turbilhão de ideias que passa na cabeça da protagonista, a abordagem dos demais personagens em volta dela, nesse ponto, me pareceu muito despropositada. Faz sentido a protagonista se sentir atacada por eles e enxergar eles como vilões. Já quando a direção do filme induz essa visão e o roteiro empurra falas grosseiras e grotescas, me pareceu uma vilanização contraproducente. Afinal de contas, a forma como o filme vende a solução parece que basta confrontar demônios que a mágoa, frustração e rejeição reprimidos ao longo de anos são curados no estalar de dedos. E não é bem o caso. Um vício que gera risco de morte requer um tratamento médico. Mas, infelizmente, o filme acredita que isso seria uma maldade. E
só pra vocês terem noção de como esse filme realmente me deixou dividido, eu acho que a decisão final da protagonista é totalmente de acordo com o aprendizado que ela teve recentemente. Então faz sentido, as pontas se ligam nesse ponto. Devorar, pra mim, é um daqueles filmes que, embora tenha seus arranhões que impedem que a experiência seja plenamente satisfatória, ainda assim eu fico muito grato que tenha me despertado tantas reflexões. Reflexões que, curiosamente, nasceram quando o filme me deixou indeciso se eu tinha gostado ou não do que eu vi. Sendo assim, eu creio que seja um filme incômodo, tenso, diferente, curioso, com uma boa profundidade e que merece sim a nossa conferida. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Ela pensa que consegue engolir as coisas? Quero ver ela engolir o planeta. Hã? Eu também não consigo não. Poxa, eu danifiquei aqui, ó. Danifiquei mais.